Neste vídeo nós teremos uma aula de japonês baseada em animes e mangás. E o tema de hoje é o anime Death Note ou Death Note. E o título de capa aqui nós temos o Death Note em katakana, onde nós temos um traço aqui que significa que seria um prolongamento de vogal. E o significado é Caderno da Morte, que seria uma transliteração das palavras do inglês Death, Morte e Note, caderno. Com relação ao enredo, nós temos esse caderno aqui. E se você já assistiu o anime, você está ciente de que é um caderno onde o portador, ao escrever o nome de uma pessoa, esta acaba morrendo. E aqui nós temos o protagonista, o personagem principal da trama, o jovem estudante Yagami Raito, ou também reconhecido no ocidente como Light Yagami. Mais à frente nós vamos entender estas diferenças. Primeiramente, o sobrenome dele é Yagami, onde nós temos o primeiro kanji, que significa noite, e o segundo Deus. Então, da junção do primeiro Ya e depois do segundo Gami, nós temos Yagami. E a leitura Kun do primeiro kanji, Yoru, que significa noite. E a leitura On, empregada aqui no caso, que é o Ya. Então, só relembrando que a leitura Kun se refere à fonética japonesa. E a leitura On seria uma aproximação dos sons da língua chinesa. E no segundo kanji, temos aqui a leitura Kun, Kami, cujo significado é Deus. E ocorre aqui uma transformação de Kami para Gami. Isso devido a uma regra, né, da fonética japonesa, onde o Kami, o Ka, é convertido em Ga quando tem uma junção, uma combinação, e o mesmo sucede um outro kanji. E acrescentado um dakuten nele, ou tenten no caso, e ele é convertido em Gami. Aqui nós temos a leitura Kun do kanji do nome do Raito, que é Tsuki, e suas leituras On, Getsu, Gatsu, e que representam respectivamente lua e mês. E aqui uma observação quanto a Raito, né? De onde veio isso? Isso seria uma atribuição do autor da obra, ou seja, ele por livre, espontânea vontade decidiu que adotaria o kanji da lua e designaria o Raito, que inclusive é uma palavra de origem estrangeira, do inglês, que vem do light, significa luz. Então aqui uma outra questão que vamos abordar aqui é a escolha dos pais quanto aos nomes dos filhos, né? Então os pais definem o kanji e escolhem a pronúncia, né, que vai o nome da criança. Então no Japão, inclusive, é muito comum, né, aos japoneses perguntarem como se escreve o kanji do nome da pessoa. Então, numa apresentação, é comum eles falarem o nome e associarem o kanji, escreverem o kanji. Então a pessoa já sabe exatamente como pronunciar e como é a leitura do mesmo. Então aqui nós temos uma curiosidade também que ocorre lá dentro do anime, lá no desenrolar da história, onde o Raito ele começa a usar o caderno e a matar os criminosos, detentos, e isso atrai a atenção do público. Então as mídias sociais começam a apelidá-lo de Kira. Inclusive também é uma referência à palavra do inglês killer, assassino. Então aqui é só apenas um ponto de curiosidade. E vamos à nossa análise de sentenças. E essa primeira sentença aqui, inclusive, é uma das instruções que aparecem dentro do caderno. Então é o Kono noto ni namae o kakareta ningen wa shinu. O humano que tiver o nome escrito nesse caderno morrerá. Então novamente vamos lá, Kono noto ni namae
namae o kakareta ningen wa shinu. E aqui nós faremos uma análise mais detalhada dos elementos desta frase, começando lá por kono, o pronome demonstrativo, que significa este, neste. Noto, caderno, que está em forma de katakana, inclusive ele tem um traço que representa um prolongamento da vogal. E também é a palavra que é proveniente do inglês, note. Ni, uma partícula que está exercendo aqui a função de designar o local onde ocorre a ação. Namae é o kanji que significa nome. O. Então aqui nós temos uma partícula que representa o objeto direto. Então, embora esteja escrito WO, a sua pronúncia é somente O. Kakareta. Kakareta é o passado do verbo kaku, que é escrever. Então significa escrito. Ningen. Ningen é o kanji de humano. Wa. Aqui nós temos uma outra partícula que designa o tópico da oração. E também tem a questão da pronúncia, né? Que no hiragana é ha, mas aqui exercendo a função de partícula, ela se transforma em wa. Então tem essa diferença na pronúncia. E finalmente shinu, que é o verbo morrer. Agora vamos à nossa próxima sentença. Aqui nós temos kaku jinbutsu no kao ga atama ni haite inai to kouka wa nai. Não terá efeito se não tiver o nome em mente, o rosto da vítima. Então novamente, kaku jinbutsu no kao ga atama ni haite inai to kouka wa nai. Então aqui nós temos uma análise dos elementos que compõem a oração. Primeiramente nós temos kaku. Kaku é o verbo escrever. Jinbutsu. Jinbutsu é o kanji que significa personagem, pessoa. No é a partícula que designa algo a pertencer a alguma coisa. Kao é o kanji de rosto. Ga é uma partícula que especifica o objeto da oração. Atama é o kanji de cabeça. Ni é uma partícula que designa o local da ação. Haiteinai, aqui nós temos uma junção de dois verbos, hairu e ir. E o verbo hairu na sua forma te, haite, e a forma negativa de iru, que é inai, que significa não entrar. To, uma partícula que geralmente faz uma ligação entre dois elementos, mas aqui no caso exerce uma função gramatical de citação. Kouka é o kanji de resultado. Wa é uma partícula que indica o tópico da oração, que em vez de ha nós pronunciamos wa. Inai é o verbo aru na sua forma negativa. Então, portanto, significa não ter. Bem, aqui nós faremos uma observação com relação à parte gramatical da sentença. Nós temos essa estrutura aqui, to, alguma coisa, wanai, que tem o sentido de ter que, criar uma condição. E aqui nós temos a tradução literal, ao pé da letra da sentença. Se o rosto da pessoa escrito não entrar na cabeça, não funciona. E aqui uma comparação entre essa tradução literal e a interpretação que nós demos aqui. Não terá efeito se não tiver em mente o rosto da vítima. Então, traduzindo aqui para o nosso português, né, fazendo uma adequação, né, com relação a como nós usamos aqui no Brasil, então seria algo mais natural assim, não terá efeito se não tiver em mente o rosto da vítima. E aqui vou fazer um alerta importante, principalmente para aqueles estudantes iniciantes. Então, o costume dos iniciantes é montar frases em japonês.
criando algo que não soa natural, embora a gramática esteja correta. E cuidado ao montar frases em outros idiomas, porque existem diferenças culturais e de linha de raciocínio. Então é preciso primeiro pensar em japonês, o que ficou evidente na sentença anterior. Nós vimos, né, que tem certas nuances, diferenças, então, entre aqui os países, né, o Brasil e o Japão. As pessoas lá usam o idioma de uma certa maneira, aqui nós usamos de outra. Então isso você vê nítido quando você pega um texto em japonês, outro idioma, você coloca no Google Tradutor. Ele vai traduzir lá e muitas vezes fica algo confuso, né? Algo que parece artificial, tem alguma coisa faltando, né? Que seria um toque humano, porque a máquina ela usa um algoritmo, então ela pega blocos, pedaços e vai traduzindo pedaço por pedaço, aí monta aquilo ali, né? De uma forma matemática, digamos assim. Mas aí quando fazemos a interpretação entre o lado humano, né, de intuição, de perceber que tem essas diferenças, essas nuances culturais, né, e você ter essa linha de raciocínio, né, implementado, aí você traduz de uma forma mais natural. E, portanto, antes de falar e escrever em algo em japonês, pense em como o nativo falaria ou escreveria, né? Então, como é que você faria isso? Você teria que ter uma base de imersão, ver como os nativos eles agem no dia a dia, na escola, no trabalho, no restaurante, o que eles dizem, como eles dizem, né? Então você vê inúmeras e várias vezes, né, as mesmas coisas. Então você passa a adquirir aquilo naturalmente. É quando você sai, você fala ou escreve alguma coisa, você apenas copia e complementa com alguns detalhes a mais, então isso sai de uma forma mais natural. E assim nós concluímos esta aula de japonês, onde tivemos como base de material didático o anime Death Note.